Olá, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao canal 108 Eu Sou. E eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. E no vídeo de hoje eu trago para vocês mais esclarecimentos a respeito dessa técnica do copo d'água, essa ferramenta de purificação do Ho'oponopono. São esclarecimentos em razão das dúvidas que vocês deixaram nos comentários. Se eu souber, eu fico muito feliz de poder vir aqui partilhar, trazer a informação, dizer aonde que tá, de onde que eu tirei isso. E se eu não souber, vamos aprender juntos, eu vou pesquisar, vou falar para vocês que eu não sei. Bom, por conta das dúvidas que os nossos colegas deixaram nos comentários, eu já gravei mais 2 vídeos só esclarecendo dúvidas sobre a ferramenta do copo d'água, essa ferramenta de purificação do Ho'oponopono. Então, além do vídeo explicando a técnica, tem mais 2 vídeos, a parte 2 e a parte 3, só para esclarecer as dúvidas que vocês deixaram aqui. E se você é novo por aqui, tem um vídeo bem completo explicando a técnica do copo d'água, que é uma ferramenta de purificação do Ho'oponopono. Eu também vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição. Bom, e como vocês já devem ter vistos aí no título do vídeo, esse vídeo aqui é mais uma parte 4 de esclarecimento de um comentário, uma dúvida que foi deixada aqui nos vídeos da técnica do copo d'água. E o comentário é o seguinte: a pessoa relatou que fez a técnica por anos e que não aconteceu nada. Bom, então eu vou trazer aqui a explicação do Dr. Heaulem, não é a explicação da minha cabeça, é a explicação do Dr. Heaulem que aparece nos treinamentos que ele deu e também está no livro Limite Zero, do porquê que isso acontece. Mas antes de entrar na explicação, eu quero pontuar aqui algumas coisas para que fiquem muito bem claras quais são as diretrizes aqui que eu adoto no meu estudo do Ho'oponopono e na condução aqui do canal. Todas as informações que eu trago aqui, que eu estou trazendo aqui em relação ao Ho'oponopono e especificamente em relação à técnica do copo d'água, que é o contexto aqui que a gente está conversando, elas são totalmente apoiadas no ensinamento do Dr. Heaulem, que foi quem recebeu essa inspiração. Então, eu não estou aqui para criar nenhuma fantasia, para florear, para criar um mundo cor-de-rosa, nada disso. Eu estou aqui, meu trabalho aqui é trazer a informação exata como está no livro, porque algumas pessoas já são de idade, já têm a vista cansada, outras pessoas não têm acesso aos livros, outras não têm tempo de ler, enfim, diversas situações. Para mim era muito importante colocar aqui a informação como está no livro, para que vocês possam decidir o que fazer com aquela informação. O segundo motivo, que eu acho que é o diferencial aqui do canal, é eu partilhar a minha experiência, o benefício que eu colhi com aquela técnica, e das pessoas que eu encontrei, as colegas, as pessoas que eu conheci nos cursos, nas formações. Então, por isso que tem vários vídeos aqui contando experiências positivas de outras pessoas, que é para que vocês também fiquem estimulados e encorajados, porque eu sei que às vezes a gente precisa dessas motivações. E conhecendo pessoas que tiveram êxito, fica mais fácil a gente manter a nossa energia e o nosso foco. Então agora vamos lá, vamos à resposta do Dr. Heaulem quando alguém se dirigia a ele falando que não tinha funcionado o Ho'oponopono. Ele dizia: continue a purificação. Significa apenas que ainda existem memórias que necessitam da sua purificação. Enquanto você não tiver paz com essa situação, não acabou o tempo de realizar a purificação. Significa apenas que você tem que continuar com o trabalho de purificação. Lembrando que você tem que continuar o trabalho de purificação em termos, Se você escolher continuar purificando, se você escolher, conforme ensina o Ho'oponopono, assumir a responsabilidade e fazer a purificação. Você também sempre tem a escolha de encerrar, de falar: não quero mais purificar,
e significa também que você está dizendo para o universo, olha, eu quero manter essa memória aqui comigo. É só uma questão de escolha e de perspectiva. Eu sei que é um pouco duro isso que eu falei agora, mas é assim que ele falava. É essa explicação que ele deixou quando não acontecia uma situação que a pessoa estava esperando. Veja bem, quando não acontecia uma situação que a pessoa estava esperando, o que por si só já está em conflito com a técnica do Ho'oponopono, e eu já vou explicar o motivo. Era isso que ele dizia quando a pessoa vinha trazer isso para ele. Eu sei que parece duro, mas como eu falei, eu não estou aqui para ficar floreando, para ficar criando fantasias. Eu estou aqui para ajudar e para dar informação da forma como ele nos deixou. E eu sei que é duro, às vezes a pessoa se cansa, a pessoa perde a paciência, se irrita. Nós somos assim, é da nossa natureza humana, e a gente, de um modo geral, é assim, não apenas com o Ho'oponopono, mas com tudo. Com a dieta que a gente desiste rapidamente, com o propósito que a gente faz, com o compromisso que às vezes a gente faz e na quarta-feira já desistiu. Então eu pergunto também, pergunto para você, será que também não existe um educar da nossa vontade para cumprir aquilo que a gente se propôs, uma disciplina, uma perseverança maior? Outro ponto também que eu quero levantar é que, como o Dr. Hewlett ensinava, na filosofia do Ho'oponopono, ela parte do princípio da liberdade de escolha. Então, cada um de nós decide se quer purificar aquela memória. O que significa isso? Cada um de nós decide se quer encerrar a repetição daquela memória, a encenação daquela memória que está se manifestando na vida como problema, desafio. Então, realizar qualquer ferramenta do Ho'oponopono, optar por realizar qualquer ferramenta do Ho'oponopono significa escolher por encerrar a encenação desse dado morto e dessa memória de dor. Se a pessoa chega e fala, vou parar com isso porque não está funcionando, abre aspas, significa dizer, ok, eu quero continuar com isso aqui do jeito que está, universo, eu quero continuar com essa memória encenando aqui diversas vezes. E eu senti que era muito importante fazer esse vídeo esclarecendo isso, porque tem muita gente nova que está começando os estudos agora, que está conhecendo a técnica agora, que ainda não teve oportunidade de ler na fonte as obras, de ler os ensinamentos do Dr. Hewlett ou de assistir os treinamentos dele. Então, para quem já testou e entende que não funciona, ok, é uma escolha. Mas para aqueles que são novos, que estão perdidos, que estão querendo uma informação segura, eu senti que era muito importante trazer esse esclarecimento e deixar aqui para vocês. E nesse sentido, eu achei muito oportuno essa colocação que essa pessoa fez, porque a partir dessa frase a gente tem pontos valiosos que o Dr. Hewlett deixou, e eu achei que valia muito a pena destrinchar eles para vocês. Então, o próximo ponto da frase, que é bem importante, é que a pessoa colocou assim: eu fiz isso por anos e nada aconteceu. Eu fiz isso por anos. O Dr. Hewlett também praticou o Ho'oponopono para curar a ala psiquiátrica por anos. E provavelmente ele demorou algum tempo para começar a ver os resultados. Então, a gente colocar isso, eu fiz por anos e nada aconteceu, é um julgamento do fator de tempo. E será que a gente também não está sendo imediatista, Será que o que essa pessoa precisava purificar não era uma coisa muito grande ou muito elaborada? A gente não sabe a quantidade de memória envolvida e a quantidade de tempo que precisava. O que eu quero dizer é o seguinte, não tem como a gente determinar um tempo para fazer o Ho'oponopono, porque o Ho'oponopono é para ser feito até você ter paz. Então, assim, quantos anos vai demorar para você ter paz? Eu não sei. Então, assim, é muito delicado a gente colocar isso. Outro ponto também que chama a atenção
é que o Dr. Hewlett sempre ele era muito claro que uma das diretrizes do Ho'oponopono é, além de fazer até você ter paz, é fazer sem expectativa. E a gente tem o costume, né, de fazer o Ho'oponopono focado. Eu não estou criticando quem faz, até porque diversas vezes eu já fiz e me vejo fazendo. Às vezes sinto necessidade de fazer dessa forma, mas eu tenho a consciência de que não é assim que ele ensinou. Ele foi muito claro no ensinamento dele. Você é para fazer o Ho'oponopono sem ter expectativa do resultado. É o famoso soltar. Seu trabalho é só fazer a purificação. Então, a pessoa falar que não viu nada é muito grave? Será que realmente ela não viu nada por quê? Ela estava em estado de presença, ela estava com o olhar apurado e atento para receber o resultado que a vida estava trazendo, ou ela queria um resultado específico da cabeça dela que ela julgava ser o resultado mais benéfico. Então, a pessoa falar que não aconteceu nada já está em conflito com o princípio do Ho'oponopono. Então, já significa que ela não está praticando da forma que foi ensinado. E se você não está praticando da forma que foi ensinado, como é que você quer ter o resultado que a técnica pode trazer para você, que é um benefício que a gente não sabe qual é? A gente só sabe que a única promessa que a gente tem do Ho'oponopono é de alcançar a purificação da memória e voltar ao estado zero. Então, como é que você pode estabelecer um resultado, né? Como é que você pode fixar um resultado se a técnica não promete resultados? Pelo contrário, a técnica recomenda que a gente não tenha expectativa. E mais uma vez, pessoal, eu não estou criticando o Ho'oponopono direto e focado ao ponto. Eu sei que em muitos momentos a nossa mente, as nossas características de vida aqui, nossas características humanas nos pedem para fazer o Ho'oponopono focado direto ao ponto, e eu recorro a ele. Eu estou falando apenas que o princípio do Ho'oponopono é o soltar, fazer sem expectativa. E nesse ponto de fazer sem expectativa, eu quero fazer um parênteses aqui para falar da minha experiência em relação a isso. Diversas vezes, eu já perdi as contas, eu já falei isso aqui. Eu estava fazendo o Ho'oponopono para resolver uma situação e veio outro resultado muito melhor do que eu estava querendo. Resultado que eu não estava nem cogitando, resultado que eu não estava nem esperando, pessoas que eu nem conhecia, que apareceram do nada, que do nada não existe, né, para me ajudar. Então, a gente falar que nada aconteceu, eu acho assim, bastante delicado. Outro ponto importante, e aí eu quero trazer a informação do Kybalion e não aqui do Ho'oponopono. Quando a pessoa diz que nada aconteceu, muito provavelmente ela está falando em relação ao resultado que estava na cabeça dela, que ela esperava como sendo o melhor. E também, provavelmente, ela está falando do ponto de vista de onde a visão dela alcança, do aspecto material. E a gente tem que lembrar que a gente é formado de espírito também. A gente é formado de energia, de parte imaterial. E as memórias são provas disso. Você não vê as memórias, você não sabe quais memórias você tem. Você só sabe que você carrega memórias, e é por isso que você pratica o Ho'oponopono. Então, se você busca praticar o Ho'oponopono, é importante que você parta do princípio que você possui uma parte da sua existência, uma parte de você não física, uma dimensão sua não física, que seria a dimensão da sua alma, do seu espírito, do seu eu superior. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem. É só para vocês entenderem claramente que nós temos essa dimensão de carne, mas temos uma dimensão de espírito. E aí a pessoa está praticando o Ho'oponopono e talvez, muito provavelmente, as mudanças, as modificações já estão acontecendo em outra dimensão, mas porque a visão dela não alcança, porque ela não vê, ela vem e fala que não está acontecendo nada.
e ela esquece que existe o tempo de materialização das coisas nessa dimensão, e nós não sabemos quanto tempo é. Quem aqui é pai, quem aqui é mãe, sabe muito bem que do dia que decidiu que ia ter um bebê, que decidiu que ia ter um filho, demora bastante tempo até o seu ventre começar a crescer e demora mais algum tempo até essa criança chegar nos teus braços. Então, assim, porque o teu ventre não está crescendo, a pessoa não estaria grávida? Né? Porque o bebê ainda não chegou na tua casa, você não seria mãe. Então é muito leviano a pessoa chegar e falar que não está vendo nada, porque os olhos da pessoa não alcançam o que ela acha que é o resultado ideal. Eu quis fazer esse parênteses porque a gente está cada vez mais focado, né, como o professor Hélio Couto fala, no paradigma materialista. E talvez muitas pessoas não entendam quando ele usa essa expressão, mas trazendo para a nossa vida cotidiana, é exatamente essa situação. A pessoa, ela não conta com esse elemento da vida na sua tomada de decisão, na sua vida cotidiana. O que quer dizer? Ela não está contando com a dimensão espiritual para, por exemplo, decidir se vai continuar ou não praticando o Ho'oponopono. Eu não estou vendo nada acontecer, então eu vou parar, porque nada está acontecendo. E o que eu tenho percebido nos últimos tempos, nos últimos anos, é que com as redes sociais houve um agravamento dessa situação. As redes sociais são uma bênção, são muito boas, elas nos conectam a pessoas muito interessantes, nos permitem estudar, ter acesso a conteúdos do mundo inteiro, conversar com os nossos familiares, né, em tempo real, que estão em locais distantes, nossos amigos, mas também ela trouxe um senso de imediatismo e de urgência que para algumas situações não é assim que funciona, não é assim que as coisas acontecem. Eu vejo que esse comportamento de rapidez e de celeridade, ele está cada vez mais entranhado nas pessoas, né? Parece que ninguém mais pode esperar, parece que ninguém mais, tudo é urgente, tudo é para ontem, e acho que para algumas coisas é necessário um tempo de espera, né? Essa é a lei que está no Kybalion, né? A lei do tempo é um dos princípios também. As coisas têm o seu tempo certo, o seu tempo divino para acontecer. E às vezes as pessoas já estão tão perto, tão próximas de conseguirem aquele benefício, de transmutar aquela situação, mas por causa dessa imaturidade, dessa não sei, dessa necessidade de urgência, muitas vezes elas deixam passar o tempo propício, né? Outra informação muito importante que é da filosofia do Ho'oponopono que eu quero trazer para vocês é a consciência na prática do Ho'oponopono. Quando a pessoa fala que praticou por anos e nada aconteceu, é importante a gente refletir quais eram as outras atitudes, quais eram as outras ações que essa pessoa tinha ao longo do dia, mesmo praticando o Ho'oponopono, porque eu acredito, conforme tudo que eu já li, né, do Dr. Hugh, que algumas atitudes são bastante incompatíveis com a prática. Por exemplo, eu não sei se vocês já se deram conta, mas o motivo do Dr. Hugh nos ensinar que é para praticar o Ho'oponopono o tempo inteiro que a gente está acordado, o motivo dele falar isso é porque a gente está realizando a purificação de memórias, mas, ao mesmo tempo, estamos criando novas memórias no nosso subconsciente. Algumas dessas memórias novas são boas e outras memórias não são tão boas. Lembrando que na perspectiva do Ho'oponopono não tem essa divisão de memórias boas ou memórias ruins, até porque a finalidade do Ho'oponopono é atingir o ponto zero
zero, para que, uma vez no ponto zero, a gente possa ficar disponível e receptivo à inspiração do divino, da divindade de Deus. Então, não teria nem isso de memória boa e memória ruim, mas a finalidade é atingir o ponto zero, para que, uma vez no ponto zero, a gente fique totalmente conectado com Deus, com a fonte, com o divino. Bom, mas retomando aqui o raciocínio. Então, ao longo do dia, a gente está criando novas memórias. Então, mesmo aquelas pessoas que praticam o Ho'oponopono, que fazem a purificação bonitinho ali todo dia, seja 108 vezes, ou seja, aqueles que conseguem praticar o dia inteiro, mesmo essas pessoas estão criando novas memórias ao longo do seu dia. E é aí que eu queria chegar, e é aí que eu te pergunto, essas novas memórias que nós estamos criando ao longo do nosso dia, elas estão nos levando mais perto do ponto zero, que é mais perto do ponto de conexão com o divino, ou elas estão nos levando para um lugar afastado da conexão com o divino? E aí eu vou trazer um exemplo aqui. Você faz Ho'oponopono o dia inteiro e aí você chega na academia e aí você vê o amiguinho lá com aquela camiseta No Pain, No Gain, que significa que sem o esforço, né, sem você pagar o preço, né, sem o trabalho duro, não tem ganho. Isso é uma memória. E aí você se identifica com aquilo, você compra aquilo, você instala aquela memória no seu subconsciente. Ou você fala, meu Jesus, né? Deixa eu purificar aqui. Isso é um exemplo de memória. Outro exemplo de memória, você sai com uma amiga, vai tomar café, ou encontra, como é que tá? Como é que tá a vida? Tá, né? Pagar boleto, né? Mas é a vida, né? E aí, às vezes, você vai lá e concorda, é a vida. Não é. A vida não é pagar boleto, mas você está instalando essa memória em você está concordando com isso, você está comprando esse ponto de vista. Então, eu quis trazer aqui 2 exemplos de situações onde a gente vai criando memórias e não está se dando conta. Outro lugar, outra situação, né, onde também estamos criando memórias, é aquele momento que a pessoa senta ali para assistir o noticiário e fica recebendo ali aquela carga, aquela bomba de notícias ali. Tudo aquilo está se instalando, você está recheando o seu subconsciente com tudo aquilo. Você está instalando aquelas informações no subconsciente e o subconsciente encena as memórias que estão no arquivo. Então, por isso a recomendação de deixar de assistir o noticiário, né? Mudar os hábitos, os locais que frequenta. Então, repare que a prática do Ho'oponopono, ela exige de nós uma responsabilidade, uma postura. E se a gente vai adotando essas condutas na nossa vida, no nosso dia a dia, adotando com leveza, a gente vai vendo o que faz bem para a gente, o que não faz, e vai incorporando essas práticas, acelera muito a gente enxergar os resultados, ao invés de sair por aí escravo de técnica, puramente fazendo técnica sem entender a filosofia que está por trás de tudo aquilo. Então, para finalizar, quando a pessoa diz, eu fiz essa técnica do Ho'oponopono por anos e nada aconteceu, eu pergunto, certo, você fez a técnica por anos, né? Significa que você está me dizendo que por anos você ficou purificando as memórias, mas e nesses anos todos que você ficou purificando, quais eram as novas memórias que você estava instalando paralelamente? Que tipo de memórias você estava tendo contato enquanto você realizava a limpeza? E para concluir, né? Então, quando você se deparar com alguém, né, que vier e falar que fez a técnica, que nada aconteceu, dá um passo atrás, né? Toma uma distância, analisa, né? Se você se sentir tocado, ajudar a pessoa,
Não, vem cá, vem cá. Você compreendeu o que é a técnica direitinho do Ho'oponopono? Você fez a técnica direitinho? Você estava sem expectativa? Você soltou? Você confiou no divino? Então, assim, quais eram os hábitos que você tinha? Qual era a frequência, a constância que você praticava? Então, é preciso a gente investigar tudo para depois dizer que não funcionou. Até porque, assim, eu não acredito que não tenha funcionado. Eu acredito que não tenha sido identificado os resultados que a pessoa esperava. Porque uma coisa que eu já pude comprovar é que o Ho'oponopono funciona. E funciona de uma forma muito generosa, muito melhor do que a gente pode imaginar. Bom, esses eram os esclarecimentos que eu queria trazer para vocês, que eu senti que era muito importante. Espero que possa ajudar e trazer mais clareza para o nosso estudo. Bom, eu sou profundamente grata à companhia de cada um de vocês. Um beijo grande e até a próxima!